J.D. Vance viaja para Los Angeles após tribunal permitir a permanência da Guarda Nacional na cidade. Na Flórida, procurador sugere prisão de imigrantes ilegais cercada por jacarés. Itamaraty faz a identificação de brasileiros que querem deixar Israel. E tem ainda as notícias internacionais. Boa noite. O vice-presidente J.D. Vance viajou para Los Angeles após um tribunal permitir que o presidente Trump mantenha a Guarda Nacional na cidade. Vance embarcou para Los Angeles nesta sexta-feira, onde deve se encontrar com fuzileiros navais, além de visitar centros de comandos federais. A cidade é considerada o epicentro dos protestos contra operações de deportações em massa do governo. A permanência da Guarda Nacional na cidade é decidida nos tribunais. A última batalha vencida foi por Trump, na quinta-feira. E uma proposta anunciada na Flórida causou polêmica e repercussão. Uma prisão para imigrantes cercada de cobras e jacarés. A repórter Lorena Gomes tem as informações. A criação do Alligator Alcatraz, um centro de detenção remoto para imigrantes ilegais em Everglades, está chamando a atenção. A proposta foi apresentada pelo procurador-geral da Flórida, James F. Meyer. O local é um antigo aeroporto cercado por jacarés e cobras pitons. Ele seria usado para aliviar a superlotação dos centros do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE. A proposta prevê até 1.000 detentos e pode entrar em operação entre 30 e 60 dias. Essa estratégia utiliza as barreiras naturais como medida de segurança de baixo custo e foi apresentada como parte de um plano para expandir a capacidade de detenção no estado. E um pai foi preso na quinta-feira na praia de Ormond depois de deixar o filho de 1 ano e meio trancado em um caminhão por mais de 3 horas. Segundo a polícia, durante esse tempo, Scott Allen Gardner, de 33 anos, teria ido cortar o cabelo e beber em um bar. A polícia ainda disse que o pai não esqueceu o bebê. Ele sabia que o menino estava no veículo, mas escolheu não retirar. A temperatura corporal do bebê chegou a quase 44 graus Celsius. A morte foi confirmada por exposição extrema ao calor. Gardner foi acusado de homicídio culposo agravado e negligência infantil com grande dano corporal. Ele está preso sob fiança de $100.000. E a polícia procura por um homem que foi flagrado por câmeras de segurança durante um arrombamento a uma loja de cards em Belleville. O suspeito roubou cartas colecionáveis de Pokémon avaliadas em cerca de $35.000. Nas imagens, ele aparece quebrando vitrines e colocando os itens em uma bolsa. O homem retornou ao local para completar o roubo em uma ação que durou aproximadamente 7 minutos. A polícia analisa as imagens de estabelecimentos vizinhos para identificar o suspeito. O caso aconteceu na terça-feira, mas a loja só reabriu as portas nesta sexta-feira. E a organização sem fins lucrativos Project Dynamo, sediada em Tampa, está resgatando cidadãos americanos que estão nas zonas de conflito em Israel e Gaza. A missão, conduzida por veteranos militares, utiliza aviões e navios para retirar pessoas em perigo e faz parceria com o Estado para utilizar recursos e fretamento de voos. Desde 2021, o grupo já completou mais de 600 missões globais, resgatando cerca de 7.000 americanos em locais como Afeganistão, Ucrânia e Sudão. O apoio da Flórida, por meio de uma ordem executiva do governador Ron DeSantis, permitiu o uso de aviação exclusiva para garantir a evacuação segura de americanos da região. E o governador fez uma coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira para falar sobre os esforços da operação. Em coletiva de imprensa no Aeroporto Internacional de Tampa, o governador Ron DeSantis deu detalhes sobre a operação de resgate em Israel. Cerca de 300 americanos que estavam no país já desembarcaram na Flórida em 2 aeronaves fretadas pelo estado. E aproximadamente 1.000 pessoas deixaram Israel de navio. A operação conta com a parceria de ONGs e envolveu logística aérea e marítima em regime de plantão 24 horas, 7 dias por semana.
O governador afirmou que nenhum americano será deixado para trás, seja ou não residente da Flórida, e que a operação é vista como a mais desafiadora logisticamente já realizada pela Divisão de Emergência do Estado. A seguir, no Brasil, chuvas torrenciais atingem quase 100 cidades no Rio Grande do Sul. E tem ainda as notícias internacionais. Até já! Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. E agora as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E apesar de ainda não haver um plano oficial de repatriação, a Embaixada do Brasil em Israel iniciou nesta sexta-feira o processo de identificação dos cidadãos que querem deixar o país. A Força Aérea Brasileira, a FAB, enviou um ofício ao Congresso Nacional informando que está em condições de realizar a operação caso seja determinado pelo presidente Lula. Os patriotas que desejam sair de Israel devem preencher um formulário que foi publicado nas redes sociais da Embaixada. O último levantamento feito pelo Ministério das Relações Exteriores em 2023 apontou que 14 mil brasileiros viviam em Israel. No entanto, estima-se que esse número deve ser menor, já que muitos já retornaram ao país em operações de repatriação. E continua a aumentar o número de cidades atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Um ano após a enchente histórica, as ruas de Lajeado foram encobertas novamente. Ao todo, cerca de 90 municípios já registraram alagamentos, deslizamentos, além de danos em casas, estradas e pontes. Desde o início da semana, quando as fortes chuvas iniciaram, o governo do estado informou que quase 300 pessoas foram resgatadas. 2 morreram e uma está desaparecida. Pelo menos 4.500 pessoas estão fora de casa, segundo a Defesa Civil. O Serviço Geológico do Brasil, o SGB, informou que 6 rios transbordaram na noite de quinta-feira. De acordo com o Climatempo, a chuva deve perder a força no sábado, mas um novo ciclone extratropical, que está em formação, deve deixar o tempo instável em praticamente todo o estado. E para tentar frear a inflação, o Banco Central elevou nesta semana a taxa Selic para 15% ao ano. Esse é o maior patamar em quase 20 anos. A Selic é usada como referência para todas as demais taxas, financiamentos, empréstimos, rendimentos e até aplicações financeiras. Por isso, quando ela sobe, fica mais caro fazer qualquer operação de crédito e até a portabilidade de dívidas. Os preços dos alimentos, por exemplo, também sobem. Então fica a dica, é preciso ficar atento nos rótulos dos produtos.
Vários diminuíram de tamanho ou trocaram ingredientes por outros inferiores. Essas alterações são permitidas por lei, mas elas precisam aparecer nos rótulos. E os bombeiros de Minas Gerais recorreram ao lúdico para retirar uma panela de pressão que ficou presa na cabeça de um menino de 2 anos. O incidente aconteceu no início da semana no município de Campos Altos. Eles conseguiram despertar a curiosidade da criança sobre o caminhão da corporação. Os bombeiros usaram um alicate de bico para facilitar a remoção da panela. A família não soube explicar aos militares como o acidente aconteceu. O trabalho de retirada da panela de pressão durou cerca de 1 hora. Após o procedimento, o menino voltou para casa consciente e sem ferimentos. E depois de 20 dias sem novos registros de surtos em fazendas comerciais, o Ministério da Agricultura volta a declarar o Brasil livre do vírus da gripe aviária. Confira. O Brasil anunciou a contagem regressiva para o status de livre da doença em 22 de maio, após a completa desinfecção da fazenda, onde o primeiro e único foco em aves comerciais foi detectado. Durante esse período, a China e outros compradores suspenderam a importação do frango brasileiro. Lembrando que o país é o maior exportador de aves do mundo, responsável por quase 40% do comércio global da ave. Chegamos ao final do período de vazio sanitário para a gripe aviária. Cumprimos todos os protocolos e notificamos a Organização Mundial de Saúde Animal que o Brasil está se declarando novamente livre da gripe aviária. Agora, o Brasil aguarda a confirmação do status pela Organização Mundial de Saúde Animal, conforme as diretrizes. A próxima fase é a de retomada da normalidade comercial. Já estamos começando os diálogos de forma muito efetiva com os países que restringiram o Brasil e, quiçá, o Rio Grande do Sul. O surto de gripe aviária foi registrada em uma granja na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. 17 mil aves foram abatidas. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. E os destroços de um navio de guerra foram encontrados parcialmente preservados. A descoberta tem animado os pesquisadores. Segundo eles, a embarcação, que pode ter naufragado no século XVII, é considerada a irmã menor do icônico navio Vasa e está parcialmente preservada. It rests very shallow water, but despite the fact that people have been salvaging the rig and the guns and so on after the wreckage, a lot of the ship is still preserved, although it has collapsed and disintegrated, but most of the ship is still down there. A tese de que pode se tratar dos destroços de um navio Vasa veio a partir de uma modelagem em 3D. It is a smaller version of Vasa, but it's not small. It's 35 meters between the stem and stern, so 35 meters in between here, and Vasa will be 47, so it's here somewhere. So it's still quite a big, impressive ship. No Chile, policiais de uma delegacia adotaram um filhote de lhama que ficou órfão. A delegacia fica na região desértica de Tarapacá, no Chile. Os agentes batizaram o filhote de lhama de Miguelito. Segundo eles, agora o animal faz parte da família. A mamá de Miguelito falleció en el parto por el tamaño de Miguelito en aquel entonces y lo trajo aquí a la tenencia cuando solamente tenía 5 días de vida. Y de a poco lo fuimos nosotros alimentando, dándole su leche, sacándolo a que caminar al patio, ya que el pastor del sector no lo podía cuidar, tenía que darle mayor resguardo, etc. Miguelito é livre para circular pela delegacia e acompanha os agentes, inclusive nas rondas. Parabéns, Miguelito. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.